Aleluias, glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Cristo nessa noite? Deus é fiel, né? Deus é bom, em todo o tempo Ele cuida de nós, cuida dos seus. Maravilhoso sentir a presença de Deus. Eu confesso que na hora do louvor, parecia, queridos, que tinha uma multidão cantando aqui atrás. Parecia que tinha uma multidão. Eu cheguei até a olhar, eu falei, a igreja está cheia. Mas os anjos do Senhor, era a presença de Deus, sabe, que se encontra nesse lugar, independente do número de pessoas, né? O importante é a presença de Deus, é a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E Ele se faz presente, aleluia. Glórias a Deus. Gideão não precisou de 35 mil para derrotar 135, precisou de 300. Eu sei que poderia ter mais pessoas aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas é importante que aprove ao Espírito Santo de Deus de nos impulsionar, de trazer-nos aqui para ouvir a palavra. Né? Já ouvimos do Senhor através dos hinos, já ouvimos através da palavra devocional, e o Senhor está falando. E eu creio em nome de Jesus que Ele vai continuar falando conosco, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete em nossas vidas. Amém? E no encerramento desse mês de oração, não poderia ser melhor e o tema não poderia ser bem propício, é o poder no nome de Jesus. E o nosso Jesus, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. E há poder no nome de Jesus nos dias de hoje para curar, para libertar e para salvar. E é esse Jesus ressurreto que nós vamos estar falando a respeito dele. E eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem vossas Bíblias em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A cura de um coxo. Aleluias. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Hora nona, 3 horas da tarde, queridos. Subiam para orar 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Aleluia. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar ao Senhor. Pode vos assentar, queridos. Aleluias. Que palavra tremenda, né? Vimos aqui que Pedro e João, ao ir ao templo, na hora nona, depararam com esse coxo. E a palavra de Deus nos diz que naqueles dias era comum também acontecer isso. Depois nós vamos trazer para os dias de hoje, mas naquela época também era comum acontecer. Eu acredito ali, pela organização do templo, aquelas pessoas que cuidavam do templo, eles não queriam aquelas pessoas enfermas ou deficiente físico ali dentro do templo. Por isso aquelas pessoas eram extinguidas, eram retiradas dali de dentro. Eles falavam, né, muitas das vezes por questão de pureza, porque nós conhecemos a palavra de Deus que tinha lugar próprio para aquelas pessoas que eram enfermos ficar, era separado do povo. Muitas das vezes, querido, nós deparamos os dias de hoje com a mesma situação assim. Se nós voltarmos ali no Brasil, se nós formos ali no Brasil, é bem comum você ver isso. Você vai numa rodoviária, você vai numa estação de trem, ou até mesmo na rua, pessoas, né, vivendo em situação de rua. E naquela época não era diferente. E eles ficavam sentados ali, como aquele coxo, ele era levado ali por alguém, não sei se por familiar ou por amigos, ele era levado e colocado naquele determinado lugar, talvez na escadaria ali, naquela porta, chamada Porta Formosa. Por que Porta Formosa?
eu acredito e creio, a palavra de Deus diz que é a porta maior do templo. Então é a entrada principal. E aquela porta era construída, feita de bronze. E bronze puro, assim diz a palavra de Deus, mais bonita ou mais linda que o próprio ouro. Então vocês imaginam, né? Eles eram colocados ali na porta. Mesmo assim, eu acredito que muitas pessoas passavam ali e muitas das vezes nem prestavam atenção. Olhava diferente para aquelas pessoas. E a palavra de Deus vai nos falar hoje a respeito disso, que muitas das vezes nós não damos atenção para aquelas pessoas menos favorecidas. Muitas das vezes nós buscamos desculpas. É a correria do dia a dia, é os meus afazeres, é a minha empresa que precisa ser cuidado, é a minha fazenda que precisa ser cuidado, e passamos de largo diante daquelas pessoas. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que Pedro, apóstolo Pedro, juntamente com João, caminhando para o templo, na hora nona para orar, para fazer a tua oração, para ali falar com Deus. E nós estamos falando de 3 horas da tarde. Se marcarmos um culto que 3 horas da tarde, dificilmente vai vir os irmãos para estar aqui 3 horas da tarde. Mas não é esse que eu quero entrar, não é esse assunto. Mas eles ali entrando no templo, avistaram aquele homem. E é claro que ele vai fazer o papel dele, o coxo vai fazer o papel dele, que é pedir esmolas. E ele não estava ali por outro motivo a não ser tentar ganhar alguma coisa, ou que seja um alimento, ou que seja o dinheiro. Muitas das vezes é o dinheiro. E o dinheiro realmente às vezes ajuda. Mas nós vamos entender que o dinheiro não compra tudo, mas muitas das vezes ajuda. É o dinheiro que você vai comprar um alimento, é um dinheiro que você vai comprar uma roupa, é um dinheiro que você vai levar algo para a tua família. Enfim, ele esperava, eu acredito que é um alimento material. Mas a palavra de Deus e o nosso Jesus Cristo, ele é tão sublime, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele marca encontro com as pessoas, independente do lugar, independente da situação, independente da enfermidade. Porque ele veio para todos. O nosso Jesus, ele veio para os menos favorecidos, pelos fracos, pelos humilhados. E o próprio ministério de Jesus, ele nos ensinou isso. E os apóstolos, pelo que nós entendemos aqui, aprenderam direitinho. Não vamos entrar no passado, em todo o processo que eles passaram, como Pedro e João, mas vamos entender que ele estava fazendo a obra de Deus. E eles prestaram atenção naquele coxo. Eles prestaram tanta atenção porque ao chamá-los e pedir uma esmola, eles fitavam os olhos naquele coxo. E o mais bonito é que eles convidaram aquele coxo. Olha para mim, é olho a olho. É olho a olho. O apóstolo Pedro falou, olha para nós, olha para mim. É dentro do olho. É você olhar para o seu próximo com um olhar de misericórdia. É isso que Deus nos ensina através da palavra dele. E muitas das vezes nós não estamos olhando, não estamos dando atenção para o irmão, por quê? Porque ele não tem o que a gente tem. Porque ele é humilde, porque ele não teve o mesmo que nós tivemos a oportunidade. Por N motivos. Poderíamos aqui falar, é pecado, é isso, é aquilo outro, ou que seja, mas nós estamos falando do papel de cristãos, do papel de apóstolos que eles estavam fazendo, que hoje é colocado em nossas mãos para fazermos. Eles deram atenção, pastor André, para aquele coxo que estava sentado. Imagina a situação dele. Talvez ele estava fedido, talvez ele estava maltrapilho. Eu não sei a situação dele, que ele era colocado e deixado ali. Eu não sei se ele poderia locomover dali de um lugar para ir num banheiro ou para ir lavar as mãos. Eu não sei como é a situação dele. Mas era coxo. Se ele dependia de pessoas para deixá-lo ali, e ali ele permanecia, então a situação dele era seríssima. Mas os apóstolos olharam para ele. E ele esperava, querido, ele esperava uma esmola. Ele estava contentando com pouco, mas não sabendo que o nosso Deus havia marcado aquele dia, aquela hora para o grande milagre. Há poder no nome de Jesus, irmão Enéas, cooperador Enéas. Há poder no nome de Jesus para fazer milagres. Eles não passaram de largo,
Poderia sim ter entrado, ter ignorado aquela pessoa, ou simplesmente ter dado uma moeda, uma simples moeda. Amém, já fiz o meu papel de cristão, dei uma simples moeda e estou indo embora e acabou a minha responsabilidade. Eu vou ali falar com o papai, vou no templo limpinho, onde só tem pessoas sadias. Mas muitas das vezes, nós entendemos pela palavra, e esse sadio pode nos enganar. Muitas das vezes nós estamos deixando de fazer o nosso papel de bons cristãos, que a palavra de Deus nos ensina, que Deus nos molda para fazer, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós começamos a praticar a palavra de Deus, Ele vai falando conosco dia após dia, nos enchendo do teu Espírito, aleluia, para nós fazermos a obra dEle, da forma que tem que ser feita. E aqueles homens, movidos pelo Espírito Santo, convicto que o que eles iam dar para aquele homem é o melhor que eles tinham. E da mesma forma o Senhor está falando conosco, que nós devemos dar o melhor que nós temos. O que é o melhor que nós temos? Nós temos Jesus Cristo, Salvador, nas nossas vidas, aleluia. Pela misericórdia dele, Ele nos alcançou. Muitas das vezes nós somos egoístas, não queremos dividir aquilo que nós temos que é mais precioso, que é a nossa salvação. E Pedro fala nessa mesma palavra, que a coisa mais preciosa que nós temos é a salvação. Eles prestaram atenção. Olhe para mim, diz apóstolo Pedro, olhe nos meus olhos. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Olha aí, não tinha dinheiro. Mas o mais precioso que eu tenho, aquilo que eu recebi pela misericórdia do papai, eu te dou. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que é nome sobre todo nome. Levanta e anda, há poder no nome de Jesus para fazer milagres. Aleluia! E aquele homem levantou-se. Eu acredito que saltitando, pulando de alegria, que havia recebido aquele milagre. Mas a palavra de Deus nos ensina também aqueles homens cheios do Espírito Santo, queridos. Cheio do Espírito Santo. Para você ter convicção que você vai orar para uma pessoa. E aquela pessoa vai receber a cura. Você tem que estar cheio. Não tem como você dar aquilo que você não tem. Deus determina, mas nós temos que estar cheio. Deixarmos de ser egoísta. Quando você tem, você pode dar. Quando você tem, você pode dividir. E nós entendemos que, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. Nós entendemos através dessa palavra também, que o dinheiro não compra tudo não. Ele esperava dinheiro, mas recebeu o dom, a coisa mais preciosa que existe. A salvação. E naquele momento, ele entendeu e conheceu que há um Deus, que há Jesus Cristo, aquele mesmo que morreu, que passou todo aquele processo que nós conhecemos, para nos dar a oportunidade de salvação. E a salvação chegou para aquele homem naquele dia. Se o dinheiro comprasse tudo, nós não víamos Naamã. O pastor falou a respeito de Naamã, não muito tempo atrás, né? Chefe de um exército, tinha dinheiro? Tinha posses? Tinha. Mas não tinha saúde. Então nós entendemos que o dinheiro que aquele homem esperava não ia dar ele a saúde. O dinheiro que ele receber não ia mudar muito a vida dele. Talvez matar a fome um dia ou dois, mas não ia mudar a vida dele. Que nós precisamos entender nos dias de hoje, o nosso Deus, aquele que operou milagre no passado, ele continua operando milagre nos dias de hoje. Muitas das vezes nós não entendemos, nós queremos vivenciar. Muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança em homens. Muitas das vezes o Senhor usa, e nós vamos ver através dessa palavra, usa o pastor ou usa o irmão para orar para uma pessoa e aquela pessoa recebe uma cura. E aquelas pessoas tendem a dizer, uau, o irmão orou por mim, eu fui curado. Glória a Deus, onde o irmão for, estou acompanhando. É por isso que muitas vezes você divulga ao pastor fulano de tal, o pastor João lá, não sei de onde, vai vir pregar. Aquele põe a mão e cura. Amém. Vai lá ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para você. Mas não vai pelo homem, não. Vai pelo Jesus. Se o papai não estiver no negócio, não vai funcionar, não vai sair. Não vai, sabe, pensando que o homem vai fazer milagre, porque não faz. Milagre quem faz é Jesus. É o único que pode mudar, que pode curar, pode libertar e pode salvar, é o nosso Senhor.
É para isso que ele veio. O homem não faz. E nós vimos como Deus trabalha, como que Deus muda a vida da pessoa, que você vai entender que nós somos vaso, que nós somos simplesmente um instrumento para fazer a vontade de Deus. Ao ver aquilo ali, vocês podem imaginar, queridos, como aquelas pessoas, elas ficavam, meu Deus, os apóstolos oraram. Vamos atrás desses homens. Eles vão orar e a coisa vai acontecer conosco também. Mas Pedro, sabiamente, convicto do Deus que ele serve, que quem operou foi Deus. Ele nunca levou a glória para ele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Muitas das vezes nós nos enchemos de nós mesmos. Eu fui, preguei, falei, e o Senhor operou, e Deus curou, salvou. Errado. Quem faz é Deus. Nós devemos sim dobrar nossos joelhos e agradecer a Deus por Ele ter nos usado como simples vaso para fazer aquilo que Ele queria fazer através de nossas vidas. E é um privilégio para nós, queridos, quando Deus nos usa para fazer algo. É um privilégio. Porque éramos nada, outrora éramos nada. Mas aprove ao nosso Deus enviar seu Filho para nos dar a oportunidade. E quando nós falamos do amor de Deus, e aquela palavra, ela primeiramente fala conosco, ela entra no nosso coração, e alguém ouve aquela palavra, se sente alegria, ou muitas das vezes se sente liberto de muitos problemas, de muitas coisas que está atravessando. É privilégio para nós, é Deus nos usando. Vaso que não tínhamos valor. Outrora éramos vazios, completamente vazios. Mas o Senhor nos olhou com olhos de amor. Falou, não, esse eu quero usar, esse eu quero fazer. E Deus faz, Ele pega, Ele molda, Ele transforma. Muitas vezes não entendemos o processo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos antecipar o processo de Deus. Mas nós vimos esse apóstolo aqui, como ele nos exemplifica, sabe, do amor de Deus, daquilo que só Deus pode fazer. Nunca quis usurpar ou tirar nada que é do nosso Deus. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Eles passaram ali aquele processo, foram presos. Se nós for caminhando mais adiante no texto, vamos ver que eles foram presos. Muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor, aleluia, glória a Deus por isso. Foram aproximadamente 5.000 pessoas, né, que vieram aceitar Jesus e entender. Mas Pedro e João sempre, toda a glória, toda a honra é do Senhor, aleluia. Nada posso fazer pelas minhas mãos, nada posso fazer, nada posso te oferecer. Da mesma forma, nos dias de hoje, não podemos como homem oferecer nada, mas o nosso Deus sim, Ele pode fazer e pode nos usar, pode fazer através das nossas vidas grandes milagres e grandes coisas. Bastamos nos posicionarmos, como foi falado aqui, e buscarmos da palavra de Deus, buscarmos da presença de Deus, buscarmos nos encher do Espírito Santo de Deus, e entendermos o que é o trabalhar do Espírito Santo das nossas vidas, e termos certeza daquilo que nós falamos e vivemos. Nós, como seres humanos, querido, muitas das vezes deixamos sim a desejar, como não? Mas se nós buscarmos dia após dia a presença de Deus, enchermos do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos moldando e vai nos fazendo grandes homens e grandes mulheres na presença dEle. E não se surpreenda se Deus te usar para, te levar em lugares que pessoas aleijados vão andar, cegos vão ver, porque Ele é capaz de fazer isso, como fez com esses homens. É na autoridade dele que nós fazemos, sim, porque Ele nos dá essa autoridade como homens e mulheres de Deus. Mas muitas das vezes, querido, nós queremos ser usados, nós queremos fazer algo, mas não buscamos. Como que nós vamos ser usados se nós não buscamos a presença de Deus? Como que Deus vai falar através das nossas vidas se nós não buscamos, dia após dia, melhorarmos na presença de Deus? A busca Ele já nos dá, a receita nós temos. Então não tem desculpa para pastor Delber. Ele nos dá tudo, nós temos a ferramenta nas nossas mãos. Muitas das vezes vai usar um irmão numa área, usar o outro em outra área. Mas tudo tem valor e tudo tem o mesmo poder diante do nosso Deus.
Eu vi ali algo na África, eu não quero sair do assunto, mas eu vi algo na África ali, pessoas ali se derramando na presença de Deus, através de hino, louvado pelo irmão, cantado pelo cantor Júnior. Pessoas falando em línguas estranhas, pessoas chegando e aceitando Jesus através de hino, de louvor. Então Deus não vai usar só um pregador, Deus vai usar o irmão que está ali sentado. Muitas das vezes nós estamos buscando nomes. Eu vou nessa pregação porque o pastor fulano de tal vai estar lá. Eu não quero repetir, mas vou estar lá porque o pastor de renome vai estar lá pregando a palavra de Deus, e eu creio que eu vou receber. Muitas das vezes Deus quer usar com o irmãozinho que está lá no cantinho lá, para chegar e falar com você, impor a mão em você e você vai ser curado, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Então não importa a posição social, não importa o cargo que você tem na igreja, não importa nada disso, nós somos todos iguais diante de Deus. Deus quer nos usar da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma autoridade do Espírito Santo de Deus, aleluia. E esses homens nunca, nós vimos que todo o tempo eles falavam toda a honra, toda a glória é do nosso Deus. É Cristo é quem faz, é Cristo é quem fez. É por isso que muitas vezes levantou pessoas, e nos dias de hoje não é muito diferente, pessoas levantam. Quando vê, sabe, o movimento de Deus, quando vê as pessoas aceitando a Jesus, aquelas pessoas geram um pouco de inveja. E nos dias, trazendo para os dias de hoje, não é diferente não. Quando você vê pessoas se destacando na presença de Deus, muitas das vezes não paramos para pensar que a pessoa está pagando um preço, está buscando, está se enchendo de Deus, da presença de Deus. E muitas pessoas tendem a olhar com os olhos, poxa vida, não, tem algo de errado aí. Não, não é assim. Como que Deus está usando o irmão e não está me usando? É muito clara a palavra de Deus aqui. Era usado sim, porque tinha convicção do Deus que ele servia, tinha convicção e eram cheios do Espírito Santo de Deus diariamente. Quer fazer milagre? Quer que Deus te use para curar? Porque Jesus não mudou não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele nunca vai mudar. Nós mudamos sim. Muitas vezes nós trocamos, né, o nosso Deus por tantas mínimas coisas. Nós colocamos tudo em primeiro lugar e deixamos Deus em segundo lugar. Como nós queremos que o Senhor vai nos usar como usou os apóstolos, se nós não pagamos o preço? A palavra de Deus, né, nos fala claramente que não há, queridos, a diferença de se você é apóstolo, se você é pastor, se você é presbítero, diácono, cooperador, ou simplesmente você que vem passar o vécu na igreja, você vai ser usado da mesma forma. Agora a diferença é, será que você está buscando? Será que você quer encher? Será que você está enchendo o teu vaso? Será que está deixando o vaso derramar? Que a partir do momento que você enche do Espírito da presença de Deus, você começa a transbordar. E as pessoas começam, aí sim, aí você começa a, sabe, fazer aquilo que Deus determinou para nós fazermos, como Pedro e João, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Onde eles passavam, pessoas aceitavam Jesus. Onde eles passavam, a sombra de um homem de Deus curava. Se uma sombra de um homem de Deus curava, olha o poder de Deus aí. E a palavra de Deus nos fala claramente que não mudou, o nosso Deus não mudou. E aquilo que ele dava para os apóstolos, aquilo que dava aos seus discípulos naquela época, ele nos dá nos dias de hoje através da tua palavra. É a mesma coisa, não mudou. Nós podemos nos encher sim da palavra de Deus, nós podemos ter poder em nossas mãos, porque é o Deus que nos dá autoridade para fazer. Agora vai buscar, vai 3 horas da tarde orar, vai para o templo orar, vai pagar um preço. E a palavra de Deus nos fala, querido, ela está falando, o irmão Enes falou aqui, ela corta para lá e corta para cá. É a palavra de exortação? Também. Mas é uma palavra de busca da presença de Deus. Quer poder? Vai buscar no lugar, vai buscar na fonte. Quer que Deus te use? Vai buscar a presença de Deus que Ele vai usar. Quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Quer fazer a diferença? Quer que as pessoas enxerguem o brilho do Senhor na tua vida? Lá fora, em qualquer lugar que você estiver, busca a presença de Deus. Eu não posso, eu vim de um lugar, eu pecava, eu fazia, acontecia. Pecava, fazia, acontecia. Passado, o seu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Você é nova criatura. A partir do momento que você fez um pacto com o Senhor Jesus, nova criatura você se tornou. E a palavra de Deus nos fala dia após dia, enchei do poder de Deus, da tua palavra.
É o Senhor nos falando. Vamos buscar a presença de Deus. Nós entendemos que o dinheiro ali não foi tudo. Nós entendemos que a presença de Deus sim. E nos dias de hoje, posso afirmar com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso Senhor não mudou, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Quer ser curado? Busca de Jesus. Quer ser liberto? Busca do Senhor Jesus. Quer salvação, que é o dom mais precioso que nós temos? Busca no Senhor Jesus, que Ele vai dar. E Ele vai nos fazer andar em lugares que nós nunca imaginamos. Ele vai te colocar em lugares sublimes que você nunca sonhou como ser humano de estar. Ele vai te colocar lá. Porque Ele é fiel para cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Da mesma forma que o Senhor usou aqueles homens ali, os apóstolos ali, para levar a cura àquele coxo. Deus de nascença, Ele pode nos levar também ao lugar para fazer a diferença ali. Ao quando nós passarmos, aí está vindo sim um homem ou mulher de Deus, que vai fazer a diferença. Que ao orar, que ao falar do amor de Deus, nós vamos encher e vamos ser curados. Porque você está dando aquilo que você está cheio. Muitas das vezes que nós queremos dividir o que não temos. Como vamos dividir, irmão Enéas, aquilo que nós não temos? Não é verdade? É difícil, você não tem como dividir com o irmão. Mas Deus está falando, Ele está derramando do teu espírito nos últimos dias. Hoje é para toda a casa, é para toda a igreja. Independente de raça, de nação, de idade, o Espírito Santo, aleluia, de Deus está aqui. Está se derramando no meio do teu povo. E Ele quer nos encher. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É tempo de buscarmos o avivamento do Senhor. É tempo de, no mesmo propósito, unido no mesmo propósito, de buscar, sabe, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Às vezes a gente ouve falar, ou assiste muitas das vezes pela televisão, que Deus tem feito em determinados lugares. Aí imaginamos, se eu estivesse lá. Aconteceu recentemente, né, nós vimos naquela universidade, coisa linda, o mover de Deus, o mover do Espírito Santo naquele lugar. Claro que eu queria estar ali também, mas sabia que nós também poderíamos sentir a mesma coisa estando aqui? A mesma coisa nós poderíamos sentir estando aqui também? Basta buscarmos, mas buscarmos com seriedade e unirmos para fazer a obra de Deus. Se começarmos a buscar a presença do Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo se derramar no meio da tua igreja, aleluia, isso vai contagiar aí fora, pastor Elisete. É pessoas vindo buscando a presença de Deus e saindo cheio daqui. Porque o nosso Deus, Ele é infinito para derramar do teu amor, do teu poder, da tua graça sobre nossa vida. Não tem limites. O amor dele é infinito, não tem limites. E está aí pronto para nos dar, pronto para nos entregar. E muitas vezes nós estamos trocando o amor de Deus, estamos trocando a presença de Deus por simples coisas. Por um simples passeio, de repente um churrasco, talvez, eu não sei. Talvez uma praia, eu não sei. E não cabe a mim também saber, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas o importante é que a palavra está nos exortando é o seguinte, é para nós buscarmos a presença de Deus. Em primeiro lugar, a presença de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão nos dar. Ele vai nos dar porque é a promessa dele. E o mais lindo do nosso Deus, que Ele não esquece daquilo que Ele promete. E nós vimos ali aquele homem, com certeza, aquele homem falando do amor de Deus, contagiou a tantas outras pessoas. E se nós formos olharmos, duas pessoas simplesmente, né? Vamos colocar no singular, quando eles aproximaram daquele coxo. Mas Pedro, vamos trazer para Pedro, né? Pedro, vou trazer para o singular. Antes era no plural, no singular, Pedro, ele fitou os olhos naquele homem, ao entregar aquela mensagem. E eu quero encerrar dizendo, há poder no nome de Jesus. Aleluia, nos dias de hoje. Vamos crer que Deus tem algo muito maior do que podemos imaginar para nós. E Ele quer entregar para o teu povo nos dias de hoje. E eu creio em nome de Jesus. Sabe que Deus vai derramar do teu espírito aqui, como tem feito. Nós temos vivenciado grandes momentos aqui na presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Deus é fiel, Deus é tremendo. Eu gostaria de convidar aqui o louvor. Poderia estar adorando aqui o Senhor com o hino? Você me permite, pastor? Aleluia.
Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, tu és fiel, Senhor, aleluia. Adorado é o nosso Deus, aleluia. Aleluia, tu és adorado nesse lugar, Pai, aleluia. Oh, Deus, tu és o centro, Senhor. Tu és o que brilha nesse lugar, ó Pai. Oh, Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia.